92 FM. Todo mundo tá aqui. Fatos em destaque. Olá, Guarapuava. Bom dia, região. Bom dia a você que está ligado com a gente. Vem conosco. Estamos começando pela sua 92 FM, o Fatos em Destaque. Informações rápidas e objetivas a você. Roberto Lobo. Hoje é dia 10 de abril, segunda-feira. Está no ar o Fatos em Destaque. Bom dia. 92 FM. Pobres serão prejudicados com nova aposentadoria. O alerta é de Tatiana Aedes, advogada especialista no tema. Com o tempo mínimo de contribuição de 25 anos, quem tem dificuldade de ficar muitos anos trabalhando com carteira assinada não vai conseguir se aposentar. A matéria é de Beatriz Fidelis. Quem mais vai sofrer com a reforma da Previdência são os trabalhadores mais pobres. É o que defende a advogada Tatiana Aedes. A especialista em direito previdenciário explica que as pessoas mais humildes já se aposentam por idade e não por tempo de contribuição. Isso porque não ficam vários anos em um mesmo emprego e ainda têm dificuldade de juntar o tempo suficiente para se aposentar. Colocar 25 anos como tempo mínimo de contribuição tira a possibilidade de aposentadoria justamente de quem tem menos condições. Aquele trabalhador que entrou cedo no mercado de trabalho, que não teve a sua carteira assinada e que teve vínculos curtos, e que muitas vezes não teve esses vínculos, inclusive anotados em carteira e trabalhou na informalidade, essa pessoa vai ser prejudicada. Porque ela dificilmente vai conseguir preencher as condições para ter a proteção previdenciária. Tatiana alerta: se a reforma for aprovada e os trabalhadores continuarem a não saber a importância de pagar o INSS, muita gente não vai conseguir se aposentar. Se não tivermos uma educação previdenciária falando que você precisa ter vínculos, que você precisa informar esse trabalhador que é importante ter esse vínculo na carteira, informar para o empregador que ele precisa fazer, sim, essa assinatura na carteira do empregado. Se nós não tivermos essa cultura previdenciária, muita gente vai ficar alijado dessa proteção previdenciária. Pelas novas regras da reforma da Previdência que está sendo debatida no Congresso, os trabalhadores vão precisar ter no mínimo 65 anos de idade, além de 25 anos de contribuição, antes de poderem se aposentar. De Brasília, Beatriz Fidelis. 92 FM. Deficiência auditiva afeta 10 milhões. As pessoas podem nascer com deficiência ou adquirir ao longo da vida. O uso de fone de ouvido com volume máximo pode agravar o problema, questão que acontece muito com os nossos jovens. A matéria é de Luísa Baruffi. 360 milhões de pessoas sofrem de perda auditiva no mundo, segundo dados da Organização Mundial da Saúde. A pessoa pode nascer com a deficiência devido a problemas genéticos ou adquirir ao longo da vida, explica a fonoaudióloga Michele Queiroz. A deficiência auditiva adquirida, ela pode ocorrer devido a infecções crônicas no ouvido, às vezes o uso de certos medicamentos, algumas infecções como malária, tuberculose. E uma das causas bem conhecidas também, da perda auditiva adquirida, é a exposição ao ruído excessivo. O uso de fones de ouvido com intensidade extrema pode agravar a perda da audição. De acordo com a especialista Michele Queiroz, a intensidade adequada é aquela em que a pessoa ao lado não escute o som do fone. Algumas dificuldades para ouvir em locais barulhentos são normais, mas se acontece com frequência, é preciso procurar um otorrino. A perda auditiva acontece aos poucos. Ela não para de ouvir tudo de uma hora para outra. O que acontece? Ela começa a perder a audição para alguns sons da fala. Então ela escuta a informação, ela fala, eu estou ouvindo na verdade, mas eu não estou entendendo, principalmente em ambiente barulhento, e aí ela começa a evitar ambientes sociais, e isso pode levar à depressão. Nas crianças, a perda de audição interfere no desenvolvimento da fala e no desempenho escolar. Os pais devem ficar atentos, pois algumas vezes a criança é identificada com déficit de atenção, quando na verdade possui deficiência auditiva. Atualmente, com o teste da orelhinha realizado na maternidade, é possível identificar se a criança possui alguma deficiência auditiva. O tratamento pode ser com medicamentos ou com o uso do aparelho auditivo, depende de cada caso. No Brasil, são quase 10 milhões de pessoas que têm deficiência auditiva e 1 milhão são jovens até 19 anos.
Reportagem Luísa Baruffi. 92 FM. Reforma ameaça direito do trabalhador. É o que afirma o advogado Edson Veras, especialista em direito do trabalho. A polêmica gira em torno da ideia da flexibilização. Além da jornada de 12 horas, a reforma trabalhista reduz o tempo de descanso para 30 minutos. Confira na matéria de Beatriz Fidelis. Flexibilização significa perda de direitos. É o que defende o advogado especialista em direito do trabalho Edson Veras. Ele questiona as propostas da reforma trabalhista que está sendo debatida na Câmara dos Deputados. Flexibilização, caros trabalhadores, é sinônimo de insegurança no aspecto da legislação. Rigidez é sinônimo de segurança. Uma legislação firme e rígida, ela é segura, porque você sabe que aquele é o ponto, aquela é a linha amarela no chão, aquela é a marcação. Se ela é flexível, a linha amarela pode ser mais para frente, mais para trás, mais para o meio, aí é que está a insegurança para o trabalhador. A reforma trabalhista busca deixar as relações de trabalho menos rígidas. A ideia é fazer com que acordos coletivos passem a valer mais que a legislação trabalhista. Com essa mudança, cada sindicato pode negociar com os patrões regras específicas que podem ser diferentes dependendo da profissão e da empresa. Edson Veras teme que essa mudança abra a possibilidade de flexibilizar mais itens das leis de trabalho. Essa reforma trabalhista vai mexer no intervalo, vai mexer na jornada de trabalho, que vai poder ser até de 12 horas, vai mexer nas férias, que poderão ser em até 3 períodos. O problema mais grave é retirar da legislação a segurança e jogar para uma negociação coletiva e, se passar, fica mais fácil para no futuro flexibilizar muito mais direito. A reforma trabalhista ainda deve passar pelo plenário da Câmara e pelo Senado antes de ser aprovada. De Brasília, Beatriz Fidelis. 92 FM. Na saúde, prefeito de Turvo trata de investimentos para o município. O prefeito de Turvo, Jerônimo Gadens do Rosário, foi acompanhado da assessoria do deputado estadual Bernardo Ribascarli a uma reunião com o secretário de Estado da Saúde, Michele Caputo Neto. Por intermédio do deputado, o chefe do Executivo Municipal apresentou demandas e reivindicou investimentos e melhorias para o município. Tratou, por exemplo, sobre o programa Mãe Paranaense e sobre a reforma do Hospital Bom Pastor, para cuja obra Bernardo viabilizou 100 mil junto ao governo do estado. Acompanharam a reunião o presidente da Câmara Municipal, vereador Heraldo Matos, e o assessor parlamentar, Júnior Rodakoski. 92 FM. Este foi o Fatos em Destaque, edição especial do meio-dia de segunda-feira. Retorno logo mais às 14, às 18, às 22, às 7 às 10 aqui na 92 FM. E das 9 às 10 estou ao vivo na Rádio Cacique AM 760. E você também nos encontra nas redes sociais. Um abraço, fica com Deus. 92 FM. Todo mundo tá